Bom dia. Reunidos, vamos cumprimentar também os nossos colegas que nos assistem pela internet. Reunidos mais uma vez, graças ao compromisso do nosso presidente Felipe Santa Cruz em capacitar os advogados, como o doutor Luciano falou, para operar o processo eletrônico. Eu sou apaixonada com o processo eletrônico, mas não esse que nós estamos vivendo. Esse que nos tira o sono, que nos deixa nervosos e que impede o exercício da advocacia. Eu acho que ele é a concretização da celeridade do Poder Judiciário. Mas é um caminho, é uma ponte que todos nós vamos ter que passar. E o nome, eu acho que o título do nosso encontro hoje é A Vida Como Ela É. Estão vendo que a OAB está trabalhando muito para que vocês entendam que não é fácil esse dia a dia com o Poder Judiciário, mas nós não desistimos quando vocês viram o doutor Luciano falar. Bem, a inclusão começa pela certificação digital. Eu gostaria que vocês se manifestassem, vamos ver se a gente realmente está bem na fita. Qual de vocês tem o certificado digital? Nossa, que lindo. Parabéns à Advocacia do Rio de Janeiro. E tenho certeza que ninguém esqueceu o PIN ou perdeu o PUC. Todos sabem sua senha e sabem trabalhar com a sua senha, certo? Que bom. A doutora está com um problema aqui, nós vamos conversar depois. Deixa eu explicar. Nós vamos, quando acabar o nosso encontro, eu, professora Luciana, que está aqui da nossa comissão, ficaremos para atendê-los presencialmente o tempo que for necessário. Eu não consigo falar, porque os colegas que nos assistem pela internet não escutam a pergunta. E depois veio um monte de reclamação para a Ana Amélia, porque a Ana Amélia não repetiu a pergunta. Eu realmente esqueço. Então, vamos conversar com os nossos colegas também, para eles poderem acompanhar, ok? Bom, hoje nós vamos tratar do peticionamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um sistema, quando funciona, ele é muito bom. Ele é rápido, ele não tem tantos problemas, ele não é tão complexo ou trabalhoso como o PJE, ok? Ele é um sistema que, quando ele se tornar robusto, a nossa vida vai melhorar bastante. Tenho certeza que todos os colegas conhecem o painel FIC Digital, certo? Do site da OAB. Ele dá muito trabalho para fazer e com muito carinho para vocês se manterem atualizados. Então, tudo que está aí, todas as regulamentações estão aqui na aba Processo Eletrônico. Em relação ao TJ, vejam aqui. Temos todos esses itens para vocês acessarem. Inclusive agora, com o novo, esse último aqui, dicas. Tudo que nós ficamos sabendo, nós contamos para vocês através do painel FIC Digital. Realizamos também, nesse primeiro item, a regulamentação. Vocês viram que agora nós temos novos atos normativos do TJ. E redigimos também roteiros de cada ato, para facilitar a compreensão, porque os atos nem sempre são tão bem redigidos assim. Então, acessem, tenham o hábito de acessar o painel FIC Digital, porque é ali que a OAB é o canal de comunicação com vocês acerca do processo eletrônico. E PJE, item. A parte técnica sempre é a mais chata para advogados. Se nós gostássemos de tecnologia, nós não teríamos feito direito. Mas também não é complicado. A OAB, vocês sabem que tem aqui o central de peticionamento. Quem tiver problema, traz o seu notebook. A nossa equipe instala todos os programas para vocês, assim como ensina a peticionar. Navegadores que o sistema do TJ aceita. E o Chrome também, e o do Mac. Reparem uma coisa, o que funciona melhor é o Internet Explorer. Ontem mesmo, o professor Alexandre estava me contando agora que um colega nosso de Itaperuna não estava conseguindo peticionar, não conseguia carregar o arquivo.
Ele falou assim, muda do Chrome e vai para o 7. Foi. Porque foi o que melhor roda. E quem tiver ainda um computador antigo, XP, cuida dele. Deixa ele bonitinho lá, porque ele é o que vai mais rápido, que sobe mais rápido os arquivos, né? Se você tiver um, você deixa ele guardadinho lá e continua utilizando, ok? E o aplicativo Assinador Livre, que eu acho que é um grande ganho nosso, porque ele é um aplicativo offline, ao contrário do PJE, nós não temos que estar conectados à internet ou logados no portal. E o leitor de PDF, que é o Adobe Reader. Todos esses, a preparação do equipamento, é tudo lá no site, no nosso painel FIC Digital. Limite de transmissão, 6 megabytes, é um dos tribunais que tem um maior limite, depois é o STF com 10 megabytes, que nós podemos fracionar, ou seja, nós podemos enviar vários lotes para cumprir o nosso prazo processual, o nosso ato processual. Mas não utilizem esse limite de 6 megas. Vamos tentar peticionar de 2 em 2. Por quê? Quanto mais pesado o arquivo, mais tempo ele demora para subir, para chegar ser transmitido para o portal do tribunal. Vamos utilizar de 2 em 2, que nós vamos verificar um ganho muito grande em rapidez. Sempre em preto e branco, né? Porque pesa menos também, nessa resolução de 200 dpi. Ah, mas eu tenho uma foto que, se eu colocar numa resolução, se eu baixar muito a resolução, vai perder a nitidez. Não há problema, porque pela lei do processo eletrônico, diante da inviabilidade técnica por grande volume ou legibilidade, nós podemos depositar o documento no cartório, desde que expressamente requerido, e no prazo de 10 dias, contados do envio da petição, nós comparecemos ao cartório para fazer o depósito desse documento, dessa foto colorida, de uma planilha, uma coisa grande que a gente não tenha conseguido digitalizar, ou mesmo de uma peça, qualquer coisa, um telefone, uma gravação em vídeo, ok? Nós temos um grande aliado, que é o programa que divide e une o PDF. Não sei se vocês conhecem, mas essa apresentação está disponível também no site da OAB, Dividir e Unir o PDF. Ela está bem didática, passo a passo para vocês. Então, nós recebemos um documento do nosso cliente que tem, por exemplo, 10 megabytes. Nós não seríamos obrigados a dividi-lo? Esse programa é fundamental para a advocacia, porque só de nós carregarmos o nosso arquivo com 10 megas no programa, ele partilha de 1 em 1, de 2 em 2, até de 1,5 também nós podemos escrever. Então, acessem o site, o painel FIC Digital, tomem conhecimento de como funciona o programa. É muito simples e é o nosso, acho que em matéria de processo eletrônico, é o nosso grande aliado. Por favor, não façam isso. O ato da preparação do nosso peticionamento, colegas, é fundamental. Eu costumo dizer que nós temos que criar no escritório uma salinha de digitalização, entendida como uma solitária, para que nenhum aparelho eletrônico tirasse a atenção do operador, da pessoa que está realizando a digitalização. Nós já temos vários casos de despachos de magistrados, inclusive dizendo, eu tenho uma folha do documento tal que se apresenta de lado. Então, o advogado faça a gentileza de consertar isso. Aí vamos ver, um documento com 10 páginas. Uma delas ficou deitada.
Como é que você vai substituir só aquela? Você vai ter que digitalizar tudo de novo? Então, o ato é conferir, digitalizar, conferir e reconferir, para que não haja essa possibilidade de ficar de cabeça para baixo, nem ficar deitado. Porque o magistrado, quando for ter acesso aos documentos, vamos combinar que ele não vai virar o monitor dele de cabeça para baixo, certo? Nós também, se vermos um colega fazendo isso, não vamos ficar nem um pouco felizes. Então, na digitalização, é um ato que requer extrema atenção nossa. O que é muito bom do TJ é que ele dividiu o ato de peticionar daquele de assinar. Seria mais ou menos assim. Nós, no mundo físico, nós preparamos uma petição e um outro colega, ou nosso estagiário, vai protocolizar na sede do fórum. Isso que eu acho muito interessante. Quem vai assinar digitalmente, então, a petição, colega? Quem tiver a procuração nos autos. Ok? E quem vai transmitir, acessar o site, se logar no portal? Quem estiver cadastrado no portal. Portanto, não deixem na nossa autenticação aquela que nós vamos fazer o nosso cadastramento presencial. Não deixem que cuidem para que todos os advogados do escritório estejam também cadastrados presencialmente. Essa semana mesmo nós tivemos um caso aqui no escritório, na OAB. A advogada assinou digitalmente, outra pode o quê? Transmitir. Como eu falei, analogicamente, como uma pessoa um colega fosse protocolizar na sede do fórum. Ok? Então, assina digitalmente a petição e os anexos. O sistema do TJ só aceita carregar documentos, arquivos assinados digitalmente. Parece que estão pensando na desnecessidade de assinar os anexos, ou seja, os documentos. Mas enquanto isso não estiver definitivamente escrito num ato, a gente não acredita, certo? Então vamos assinar todos os documentos. A questão do TJ é extremamente importante, porque ela impede essa prática nefasta, né? Torna desnecessário essa prática nefasta do colega compartilhar a sua chave privada, a sua senha pessoal e intransferível da assinatura digital. Infelizmente, quero crer que já esteja acabando todos os colegas que compartilham sua senha PIN. Então, esse sistema do TJ, ele torna desnecessária essa prática, porque você, advogado, está no seu escritório, alguém digitalizou, deixou tudo pronto, o arquivo digital, o advogado, vamos supor, o sênior, não é? Ele apenas assina digitalmente. Ele não precisa compartilhar a sua senha PIN com ninguém. Depois, um outro colega transmite. Ok? Então, o que é bom para nós é que nós podemos fazer, antes da transmissão no portal, antes de acessar a internet, assinarmos digitalmente através desse aplicativo do assinador livre, que inclusive é recomendado pelo Supremo no peticionamento eletrônico. Vocês já devem ter usado, né? A vantagem está aqui. Instalado, nós vamos procurar o quê? O arquivo de origem, que estará separado, assinado, eu vou mostrar para vocês, do nosso equipamento. Então, eu vou procurar a origem dele. Ele está no desktop, ele está na pasta do meu cliente. Vou procurar aonde está localizado. Clico nessa lupa e, ao completar o arquivo de entrada, colegas, automaticamente se completa o da saída. Esquece arquivo de saída. Nós só temos que fazer o quê? Clicar no da entrada. Localiza o documento que você quer assinar digitalmente, que ele se autocompleta. Em seguida, nós vamos o quê? Clicar no botão assinar e nós vamos colocar, então, a nossa senha PIN. O que é importante, repetir, antes da transmissão ao portal, o nosso ato processual estará pronto. A nossa petição estará em PDF, assinada digitalmente.
assim como os anexos, ok? Um exemplo para vocês de organização. Nós temos muitas vantagens em preparar o nosso ato processual antes de se conectar, transmitir no portal do tribunal. Mas para isso nós temos que nos organizar, porque efetivamente nós ganhamos muito tempo. Você tem uma pasta da sua cliente, não tem? Lá dentro, olha quanta coisa tem. Se você for procurar cada uma dessas, na hora de transmitir, vamos combinar que nós despenderemos um tempo muito maior? Então, o que nós devemos fazer? Depois que nós assinarmos digitalmente um documento, estão todos em PDF, não estão? Quando nós assinamos no assinador livre, ele não cria um novo arquivo chamado PDF assinado. Vamos criar uma subpasta dentro de Maria, assinado. Veja só. O ato processual ficará muito mais rápido. Nós não temos que ficar procurando. Onde é que eu estava mesmo? Não é assim? E lembrem-se da resolução do ato normativo do TJ, numerar e nomear os arquivos, os anexos, né, que nós chamamos de documentos no mundo físico, de acordo com a ordem da argumentação. Reparem que no peticionamento, no processo eletrônico, a visualização dos autos, ela não é tão amigável assim, não é? É diferente de nós compulsarmos uns autos em papel. Então, ao verificar a árvore dos autos na nossa tela, se nós vermos que os documentos estão numerados e nomeados, será muito mais fácil localizar e visualizar o documento que eu quero ter acesso, não é? Tanto para nós como para outra parte. Então pensem em organizar o seu ato processual, porque você sabe que nós temos um tempo de upload, não temos? Infelizmente. Se ficar demorando, cai se você não consegue, tá? É importante informar também, lembrar a vocês, que há diferença que existe em cadastrado e habilitado. Nós estamos cadastrados no portal e habilitados nos autos. Nós temos a procuração nos autos. Portanto, no requerimento inicial, na primeira oportunidade processual que nós tivermos, nós devemos requerer, isso é requisito obrigatório, a habilitação nos autos dos seguintes advogados. Coloca o nome dos advogados. Claro, vai juntar a procuração. Mas você vai requerer a habilitação nos autos. E as intimações sejam encaminhadas aos seguintes advogados. Por quê? Geralmente nós poderemos ter um escritório maior, em que as intimações são concentradas em 2 advogados, não é verdade? Mas isso tem que ser, colega, expressamente requerido. Portanto, nós concentramos, nós temos maior segurança, porque o prazo processual da intimação no portal conta a partir do momento que o advogado clica na intimação, não é? Então, se o seu colega clicou e você não sabe, o prazo pode estar correndo. Então, concentra, como já é feito normalmente, em determinados colegas, só para receber o ato processual. Volto a repetir, desde que expressamente requerido. Portanto, vamos providenciar o nosso cadastro presencial de todos os advogados do escritório. Ah, mas eu tenho certificado digital, eu não quero. Tá. Mas um dia o seu certificado pode ter tido um problema. Ou o estagiário, por exemplo, o estagiário pode transmitir a petição assinada pelo advogado, sem precisar de certificado digital. O que é interessante é que se o estagiário, por exemplo, ele vai transmitir o ato processual, o envio estará no portal de quem? Pessoal dele, certo? Aí já me contaram assim, mas como é que você vai, se você deixar uma outra pessoa transmitir sua petição, você não terá a segurança de que o ato foi cumprido. Eu não concordo.
Se nós, por exemplo, vamos lembrar do estagiário, ele se dirige ao fórum para protocolizar uma petição, ele não nos traz a petição protocolizada, com carimbo? Não é? Então, se ele vai protocolizar a petição através do portal dele, outra pessoa, não vai ter acesso ao portal dele. Mas o que ele terá que fazer, então? O terceiro que transmitir. O recibo eletrônico de protocolo, obrigatório pela Lei 11.419, estará no portal de quem transmitiu, não é verdade? Basta que ele envie, então, para o advogado, para demonstrar que a petição foi efetivamente protocolizada. É a forma de controle que nós temos. Entenderam? Não é difícil. Mas ele precisa estar credenciado, cadastrado presencialmente. A regulamentação. Essa pastinha é para lembrar a vocês que nós devemos ter essa regulamentação, os atos normativos referentes ao processo eletrônico, no nosso computador offline. Por quê? Para que não seja necessário, quando nós tivermos alguma dúvida acerca de qualquer dispositivo da legislação, que nós precisemos de acesso à internet. Eu já precisei, não tinha salvo, e nesse dia o link estava quebrado da resolução do ato 16. Então vamos sempre fazer uma pastinha no nosso escritório, um diretório, com toda a regulamentação de todos os tribunais que nós costumamos trabalhar. Regulamentação, processo eletrônico, faz uma pastinha TJ, ok? Essas são as regulamentações anteriores a 2012. Em 2013, o Tribunal de Justiça, ele está agora aumentando, implantando, expandindo o processo eletrônico. Nós tivemos vários atos normativos que, volto a repetir, estão disponíveis na íntegra. Até é mais fácil pegar no site da OAB do que no site do TJ, porque não está lá no site do TJ, infelizmente os atos ainda não estão, todos os atos ainda não constam, mas o nosso está lá. O 12, que implanta o processo eletrônico no 2º grau, inicial intercorrente. O 15, que se relaciona à Fazenda Pública. E o 18, as varas cíveis da capital e adjacentes. Não se preocupem em escrever, porque isso tudo está lá no site, ok? No painel Fique Digital, regulamentação. Então baixem isso no seu computador, tenham tudo isso offline. Nós redigimos também roteiros de cada um deles para nosso acesso. Temos 2 avisos conjuntos, o 25 e o 26, que é preciso que a gente leia com calma. Nós estamos com muita dúvida hoje, né? É papel ou é eletrônico? Não estamos todos assim? Na dúvida, vai em papel, corre para o OAB e não achando que é eletrônico e era em papel. Mas alguém já foi lá protocolizar. E o advogado, nessa era Lex Sotan que a gente está vivendo, a gente nunca sabe o que é. Quer dizer, nós temos que conhecer os atos normativos. Foram criados os 25 e o 26, autorizando a digitalização também, o recebimento físico. Portanto, se o cartório, a sugestão é, se o cartório não receber, nos casos em que o aviso conjunto dispõe, nós podemos, então, ir na corregedoria. Temos um ato normativo que nos garante que o cartório receba em papel. A nossa defesa, colegas, é justamente conhecer os atos normativos. O que nós mais estamos vendo é aquela insegurança, se é papel, se é eletrônico, se eu tinha que mandar antes, se eu não tinha. E prazo, pelo amor de Deus. Tenho certeza que nenhum de nós deixa o prazo para o último dia, não é verdade? No processo eletrônico, vamos ser felizes 2 dias. Claro que tem o cliente que não traz, claro. Mas pelo menos não deixa até as 6 horas, porque tem advogado que gosta de viver perigosamente. Ele chega na OAB às 5 para as 6, de forma que, se nós informarmos, se ele tivesse estudado, ele saberia que não era eletrônico, certo? Ele não vai conseguir sair, chegando aqui às 5 para as 6, a ser atendido,
levar em papel, até porque ele não trouxe em papel, ele trouxe num pendrive. E deixem para peticionar, todo mundo deixa para peticionar eletronicamente em qual momento do dia? Pois é, você, nós e a humanidade. Então, se o sistema já não está essa cocada toda, não é? Todo mundo deixa para peticionar de tarde, ele vai cair mesmo. Você não vai conseguir upar seus documentos. Tenta mudar a rotina do seu escritório em peticionar eletronicamente na parte da manhã. Porque se der zebra, dá tempo de corrigir. A advogada chegou aqui outro dia, eram 6 horas, de 15 para as 6. Um horário assim de quem gosta de emoção, não é? E era em papel e não era... Olha, foi uma confusão, era um agravo de instrumento. O nosso funcionário, Luiz França, teve que sair correndo, né, uma maratona até o site do tribunal. Gente, para que isso? Vamos saber viver ou sobreviver sem sobressaltos. Faz de manhã, tem dúvida, liga para o cartório, mas não acreditem na informação que eles te fornecem. Não, não pode. Não, isso aqui é só papel. Eu tive um problema numa determinada localidade em que me foi informado no cartório, nesse cartório, doutora, é assim. Pô, mas tem um cartório que faz diferente do outro? Tem. Lembra o título da aula? A vida como ela é? Vamos nos preparar sem sobressaltos. Bom, varas totalmente eletrônicas, isso nós já sabemos, né? Está tudo no site, também no site do tribunal está. Varas híbridas dá problema, que o acervo físico e processo eletrônico. Qual foi a decisão do tribunal? Acertada, a meu ver. E isso está dando problema. Não digitaliza acervo. O que estava antigo ficou em papel. Agora, quando retorna do segundo grau, com essa expansão do processo eletrônico, obrigatoriamente ele será eletrônico. O que tem de advogado esperando intimação pelo DO, porque o processo chegou em primeiro grau, ele vai ser eletrônico. Então, estudem. Capital, não é? E a Fazenda Pública, que recebem os recursos eletrônicos de segunda instância, as varas criminais, tudo está no site, gente. E as varas cíveis da capital estão recebendo todos os processos da segunda instância e o processo passa a tramitar por meio eletrônico. Segunda instância, totalmente eletrônicos, totalmente. Inclusive as novas câmaras que foram criadas de consumidor, lembra? Eles não avisaram que era eletrônica não, mas a gente sabe. Criou vara nova, criou câmaras novas, obrigatoriamente serão eletrônicas. Híbridos. Os processos novos, colegas, são eletrônicos, mas também possuem acervo físico. E esses outros órgãos aqui. Nós não temos que saber isso assim, ou então ter essa de cor não precisa, a gente vai gastar neurônio à toa. Mas essa informação acessível rapidamente. Quais são, quais não são? Eu me comprometo com vocês, vou combinar com a Luciana aqui, de nós colocarmos essa palestra no site. Tá? Que ela está bem... Eu vou fazer isso. Regra geral. A gente saber ou não é. No primeiro grau, o processo está físico. Ele vai continuar físico. E sobe para a segunda instância. Em segunda instância, ele será digitalizado. E ao retornar ao primeiro grau, obrigatoriamente tramitará por meio eletrônico. Dá uma conferida quando o processo chegar em segunda instância. Não custa você acessar no seu portal se todas as peças foram digitalizadas. Não custa, vamos fazer essa conferência também. Retornou no segundo grau, então, como nós dissemos, obrigatoriamente passará a tramitar por meio eletrônico e não adianta levar em papel, ok? Ah, mas eu achei que era em papel, perdeu o prazo.
Por isso que nós temos que trabalhar com antecedência. Se nós passarmos o peticionamento para a parte da manhã, concorda que haverá tempo de tomar uma providência para cumprimento do ato processual? Nesse momento em que nós estamos convivendo com processos físicos e processos eletrônicos. Bom, a TJ colocou agora para nós bastante manuais. Estão vendo aqui? Manual de distribuição eletrônica de primeira instância, de segunda instância e petição eletrônica intercorrente. Quero até fazer um agradecimento especial ao Diogo, da TI do TJ, que fez a nosso pedido. Ô, Diogo, faz um manual bonitinho, faz um print bonitinho. O print era todo, então está bem caprichado. Salvem esse manual no nosso computador, para nós termos acesso, e todos criem grupos no seu escritório de estudo do processo eletrônico. Essa informação não pode estar concentrada em um único membro do escritório, não é verdade? Todos têm que saber peticionar. E não vamos imprimir, ok? Desapega do papel. Eu falo que advogado precisa de psicólogo, porque tem uma relação atávica com o papel. Salve isso no seu computador, para ter acesso, salvar offline. Então, muito bom. Obrigada, Diogo. O caminho é esse: serviços, processos eletrônicos, no caminho do site do tribunal, e manuais do processo eletrônico. Publicações. Até 18 de agosto, elas continuarão a ser realizadas no DJE. Isso aqui não está ainda, nós não temos muita segurança. Eu já tive processo que tem publicado. Tem publicação no DJE e tem publicação no painel. Aí você pergunta, mas qual está valendo? Qual que tem que ser feita? A resposta que nós recebemos: depende do cartório. Não está correto. Há de haver uma regra que nós tenhamos a segurança a forma pela qual será publicada. Recentemente, nosso presidente Felipe Santa Cruz teve uma reunião com a presidenta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e encaminhou um documento contendo uma série de questionamentos para serem respondidos oficialmente. Esse, colegas, é um deles. Executivo Fiscal, então, o processamento eletrônico agora está pendente de um ato normativo do Tribunal de Justiça. Varas cíveis do Foro Central. 15 de agosto começou. Entre 15 de agosto e 14 de outubro, se começou em papel, você poderia entrar com a ação tanto em papel quanto meio eletrônico. Se entrou em papel, continuará em papel até onde? Segundo grau. Ok? No dia 15, começou, em tese, a obrigatoriedade do peticionamento inicial e intercorrente nas varas cíveis do Foro Central. Pedido do nosso presidente da OAB-RJ, foi isso que o Felipe esteve lá, para prorrogar por 60 dias esse prazo, como o doutor Luciano informou. Nós temos uma grande esperança de que esse pleito seja atendido, mas oficialmente, colegas, nós ainda não temos a resposta. Então, cuidado com essas ações novas que vocês vão entrar até que o tribunal se posicione, ok? Então, se você entrar, se você souber que pode ser, não pode mais ser em papel. Eu acredito que essa semana, no começo da outra, no máximo, para que não crie também uma insegurança conosco, advogados. É papel ou não é papel, ok? Mas, pela resolução, seria 15 de outubro. Nós pedimos a prorrogação por 60 dias, seria em dezembro, e as outras varas, se eu não me engano, do Niterói, nós vamos ver aqui, seria em janeiro, ok? Por que nós pedimos isso? Porque só de ser implantado a obrigatoriedade do peticionamento em segundo grau, o sistema já apresentou uma queda de performance maior, não é? Ele já não está aqui tão certinho. Então,
com a obrigatoriedade em primeiro grau, nós temos um justo receio de que o sistema não dê conta. Ou seja, o ato processual cada vez vai ficar mais difícil para nós. Ok? Vamos aguardar isso, nós vamos publicar. Veja bem esse. Barra, Campo Grande, Jacarepaguá, Leopoldina, Vara Civil de Niterói e São Gonçalo. Aí mesmo que o sistema não vai dar conta. São esses que são para dezembro e que nós pedimos também a prorrogação para 60 dias, que dará então em janeiro. Vamos aguardar. Juntada da petição é automática. Não é mais manual, feita por nenhum serventuário. Mas se ela será realizada no dia útil seguinte ao envio da peça, quando nós enviarmos após as 18 horas. Então, nós enviamos após as 18 horas. Vamos lá no nosso portal. Não está incorporada, anexada aos nossos autos eletrônicos, não quer dizer nada, porque ele vai ser incorporado no dia seguinte. Eu vou explicar que nós podemos procurar também no botão histórico. Visualização das peças, a mesma coisa. Você enviou depois das 18 horas, somente no dia seguinte. Nós temos sempre que conferir. Eu já tive petição que foi protocolizada no dia 8 e só foi anexada, incorporada, juntada aos autos eletrônicos no dia 21. Falei, se é eletrônico, hello, tem alguma coisa errada aí, né? A informação técnica é a seguinte: enquanto houver andamento em aberto, a petição não é anexada. O que significa isso? Uma conclusão ao juiz, por exemplo. O processo está concluído, você entra com uma petição, ela não vai ser juntada. A vida como ela é, ok? Depois nós vamos cuidar disso. Mas pelo menos você sabe que a sua petição está lá. Lição de casa, dever de casa. Todos nós temos que conhecer esses atos normativos. Qualquer dúvida, você fica com ele debaixo do seu braço, no seu tablet, no seu computador, aonde você for, porque nós temos que ter o conhecimento dos atos regulamentares. Não confie nas informações do cartório. Eles próprios, às vezes, não vou falar na sua grande maioria, não sabem informar. Então, se nós somos advogados, se nós lemos as leis e estudamos as leis, nós também somos obrigados a conhecer os atos regulamentares da nossa profissão. Advogado que fala, mas isso está escrito na lei? Sim, a lei é de 2006. O senhor não a conhece até hoje? É esse o recado que eu deixo para todos nós. Vamos nos capacitar em relação a essas normas regulamentares, infelizmente, de cada tribunal. Vamos lá. A indisponibilidade do sistema. Lei 11.419. Prazos são prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. Esse é um grande estresse da advocacia. Problema do TJ, que a OAB Rio já acionou o CNJ. Eles estipularam um prazo de 4 horas de disponibilidade para devolução, para prorrogação automática do prazo processual. STJ, 60 minutos. Justiça Trabalhista, 60 minutos. Por que o TJ aplica 4 horas? 4 horas na parte da manhã tem um significado importante. Mas 4 horas na parte da tarde na vida do advogado inviabiliza a sua vida. Porque se eu não sei se o sistema voltou, eu serei obrigado a ficar lá, volta. Reza para Santa Banda Larga, reza para tudo quanto é santo, para poder... Acende a vela de 7 dias, entendeu? Bota uma energia positiva e você não atende cliente, não almoça, não faz audiência, não faz nada. Então, há uma solicitação, inclusive administrativa, do presidente Felipe Santa Cruz, de passar isto para 60 minutos. Independentemente disso, a OAB também entrou no CNJ e o processo está com o relator.
entre 6 horas, 23, 59, 59, em dias de expediente forense, e 59 minutos contínuos, se ocorrida neste momento. E a indisponibilidade ocorrida entre 0 horas e 6, ou fora do dia do expediente, não implica na prorrogação dos prazos. Leiam-se 1409, que todos nós temos de cor as suas disposições. Prorrogação automática, então, se dará atos normativos do TJ. Quando ocorrer a oferta dos seguintes serviços no portal: nós não conseguirmos peticionar, tanto em primeira quanto em segunda instância. Quando nós não conseguirmos emitir a greve eletrônica, quando os autos estiverem, eu não conseguir acessar, visualizar os autos, e não estiver fora do ar também as intimações, tudo no nosso portal. Eles criaram uma ficção jurídica que até hoje, eu juro para vocês, se alguém entender, me avisa. A questão da disponibilidade, certidão de disponibilidade. Eu não sei para que serve isso, que eu acho que a obrigação do Poder Judiciário é o portal estar o quê? Se eu entrei, ele está disponível, para que eu quero um relatório de disponibilidade? Mas para eles é importante, não me pergunte, nem precisa ler. A média, para eles, segundo eles fazem, é importante, porque eles vão ver, na verdade, se o fluxo de petições, tal hora, nos dias, normalmente, todos os dias, a tal hora, entram 500 petições. Se, de repente, parou de entrar a petição, então está acontecendo alguma coisa. Eu acho que isso é para eles, para nós não adianta nada. É importante nós verificarmos também que a questão da indisponibilidade é total para a prorrogação dos prazos. Não é uma indisponibilidade em que você pode não estar acessando no seu escritório, mas eu estou. Isso não conta para eles. A prorrogação é quando o sistema cai. Aí os advogados ligam para o escritório, mas eu não estou conseguindo. Aí nós ligamos para o Tribunal de Justiça, a OAB liga. Não, mas aqui está normal. Então, lembre-se disso, não é porque você não está conseguindo acessar. É só quando o sistema cai. Criaram também, através dessa resolução, um importante instrumento de comunicação de indisponibilidade. indisponibilidade@tjrj.jus.br, que nós devemos fazer uso desse e-mail, e eles respondem, tá? Que ao enviar a mensagem, nós recebemos uma mensagem automática de recebimento, né? Acusando o recebimento. Mas essa mensagem não quer dizer que o prazo para você foi prorrogado. Quer dizer apenas o seguinte: olha, eu recebi a sua reclamação. Ponto. Que a gente envia e-mail e fica assim, será que recebeu? Será que não recebeu? Aí pega o telefone e liga. Não. Você terá segurança de que a mensagem foi recebida pelo tribunal, porque nós receberemos uma mensagem automática. Agora, essa resposta, a resposta à indisponibilidade, servirá para o advogado, não essa automática, para que possa instruir um eventual pedido de devolução de prazo. Como se fosse uma certidão, ok? Não sendo entendida como resposta à comunicação automática, que apenas registra o recebimento de comunicação. Mas nós temos o relatório de disponibilidade também. E na OAB nós criamos, não sei se vocês conhecem, um e-mail específico para isso. tjforadoar@oabrj.org.br. Se estiver fora do ar, não deixem de printar a tela, tá? Tirar uma imagem da tela que está fora do ar, encaminhar para a OAB. Por que é importante? Porque nós teremos, já aconteceu diversas vezes, nós teremos a comprovação para o Tribunal de Justiça que, apesar de lá estar tudo bem, aparentemente para eles, nós não estamos conseguindo acessar. E não foi um advogado A ou B, foram diversos advogados. Então, tendo problema, a gente envia por indisponibilidade do TJ, mas envia para o TJ fora do ar, que, aliás, é um endereço muito fácil de decorar. Agora, o que nos interessa é o relatório de
indisponibilidade, porque é ele que comprova que a prorrogação do site do nosso prazo. Onde é que ele vai estar? Desculpa. Indisponibilidades, consulta de indisponibilidade, naquele hall do nosso portal. Pode clicar ali, como também no relatório na entrada. Repara, botei pequenininho porque vai vir um outro aqui. 28 de setembro, ficou fora 8 horas, mas foi uma parada programada. O que nós temos que colocar na rotina do nosso escritório é que sempre consultem o site do tribunal, preferencialmente sempre às sextas-feiras, porque às vezes nós deixamos trabalho para fazer em casa, não é? Aí você não vai conseguir peticionar porque, nossa, está fora do ar. Por uma parada programada, avisada pela lei, com 48 horas de antecedência. Então, na sexta-feira, entra no procedimento automático do escritório, dá uma consultada no site do tribunal para saber se vai haver uma parada programada. Isso aqui é o nosso terror. 1 hora e 2 minutos. Na Justiça do Trabalho, nós teríamos o prazo prorrogado. A primeira vez que ele saiu fora do ar, eu achei que era pegadinha. Essa última aqui, 3 horas e 29 minutos. Qual é o nosso prazo? Eu achei que era alguma coisa assim, sabe, de propósito. Bom, aí o que nós fazemos? Não é de propósito, que isso daí é automático, ok? Eles não têm uma auditoria em tempo real e automática. Está vendo detalhes? Se nós selecionamos ali detalhes da indisponibilidade, imediatamente, ou então embaixo já tem. No dia, aqui, gente, a segunda linha. No dia 24 de setembro, ficou fora 1 hora e 2 minutos. Lembra que a indisponibilidade, os prazos só são prorrogados quando deixar de ocorrer a oferta de determinado serviço? E aqui eles colocaram quais foram os serviços indisponíveis. Portal, se eu não conseguir acessar o portal, eu não consegui peticionar. Consulta processual e o processo eletrônico. Portanto, esteve indisponível naquele tempo aquele serviço. Mas, infelizmente, aqui o prazo não foi prorrogado porque eles estipularam o tempo de 4 horas. Mas vamos sempre... E aqui você tem uma certidão também, tá? Eles não gostam que a gente fale esse telefone, não. Mas esse telefone é o telefone da TI, que você pode, antes do relatório de disponibilidade, nós podemos telefonar e abrir uma solicitação de serviço, uma SS, solicitação de serviço, ok? Ele, por exemplo, agora não está valendo isso tudo mais, porque você já tem um relatório de disponibilidade. Mas não custa, já a gente está em... Ninguém vai deixar para o último dia do prazo, não é? Liga para lá, vê se está fora do ar. Mas hoje o que está valendo para a gente mesmo é o relatório de indisponibilidade. E, através daquele recurso de print screen do computador, que nós podemos printar a imagem e mandar para a OAB também, ok? Acesso ao portal. Se dá por 2 formas. No rodapé, tem aquele ícone processo eletrônico, ok? Ao clicar ali, nós vamos encontrar aquele ícone também, processo eletrônico, e nós devemos clicar nesse ícone. Primeira vez que eu entrei no portal, eu não consegui entrar. Falei, não é possível, eu não estou tão... Aí eu fiquei passando o mousezinho, assim eu descobri que era aquele. Que não tem clique aqui para entrar no portal, é intuitivo. Mas eu não estava tão intuitivo assim aquele dia. Então, para entrar no portal, você tem que clicar onde? Nessa página aqui embaixo, no ícone do livrinho processo eletrônico. Login no sistema. Nós podemos realizar de quantas formas? No credenciamento presencial, não é? Que é chamado pela lei de assinatura eletrônica, é aquela que você adquiriu login e senha para acessar o portal, e graças a Deus também através de certificação digital. Se você acessar com certificação digital, não é necessário comparecimento presencial. Mas se for a primeira vez que você estiver acessando,
vão pedir o preenchimento de alguns dados cadastrais. Porque o certificado digital, nós já não comparecemos presencialmente perante uma autoridade de registro. Nós fizemos o cara crachá. Então, há uma comprovação inequívoca da autoria e da identidade do titular daquele certificado digital. Se nós clicarmos aqui no ícone para acessarmos através do certificado digital, vai aparecer, claro, meu certificado está direitinho, nossos programas estão todos instalados, não é? Não tem zebra. Vai pedir, então, confirma o certificado digital. Eu geralmente falo para os colegas, para nós instalarmos os programas de processo eletrônico em todos os equipamentos do nosso escritório. De forma que, se algum dia a minha estação de trabalho, a minha máquina tiver um problema técnico, eu posso ir na do colega, porque lá também está tudo instalado. Inclusive os programas do Tolkien e de quem ainda, da leitora, de quem ainda tem o seu certificado digital através do cartão de advogado. Então, está lá. O certificado digital é da Ana Amélia, dá OK e vai pedir minha senha PIN. Entrei no portal. Vem umas boas-vindas, que a gente espera que realmente a gente seja feliz ao passar desse primeiro ponto. O que é bacana do TJ? Ele criou um portal que no PJE chama Painel do Advogado. Toda a nossa vida, todo o nosso acervo processual junto àquele tribunal está reunido em um único ambiente. Eu não tenho que ficar consultando processo por processo. Entenderam por que a importância de você requerer a habilitação nos autos? Ele será incorporado automaticamente ali. Eu já tive processo, inclusive em segredo de justiça, que era pior ainda, que eu não conseguia peticionar, os processos não apareciam aqui no meu painel. Eu tive que ligar para a vara. Por favor, apesar de estar requerido. Então, quando for a sua primeira oportunidade processual, inicial ou contestação, fica acompanhando, tá? Agora, não se esqueçam, pode parecer muito... Tem que clicar na setinha, tá, gente? É tão óbvio, mas às vezes acontece. Se você não clicar na setinha, o painel não abre. Simples assim. Tá? Você não está vendo nada aí, porque eu não cliquei na setinha. Se eu clicar na setinha... Intimação. Ela vai ser, Lei 11.409, vai ser considerada realizada quando? No dia que o advogado efetivar a consulta. Ou seja, no dia que ele clicar a intimação. E a consulta que se dá em dia não útil será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte ao acesso pelo advogado. Lei 11.419, no painel fica digital, inclusive com roteiro. Qual é o prazo para nós acessarmos a intimação? 10 dias. Que aí passa a correr o seu prazo processual em dias corridos, ok? A nossa lista de intimação eletrônica, olha que lindo, todas em um único ambiente. Não vamos precisar, é que eu falo que isso é bacana, eu não tenho que ficar consultando processo por processo. Todas as intimações relativas aos processos que eu atuo estão reunidas em um único ambiente. A lei fala que é 10 dias, em até 10 dias da data do envio. Aqui o tribunal adotou a expressão expedição. Leia-se, em termos de Lei 11.419, a data do envio. E o recebimento é a data que nós, advogados, clicamos. A partir dali, veja bem, está contando o meu prazo. Tá? Algumas sinalizações que são importantes que nós tenhamos também, saibamos de cor. São os ícones que vão me informar, visualmente falando. Quer ver? Deixa eu voltar aqui.
Olha como é que é importante. Mas se eu não ligar, não... Olha aqui nessa primeira. Visualmente você olha e já fala, ó, o que está faltando? Quando está com essa lacrado, nós ainda não abrimos a intimação. Se tiver com a lingueta abertinha, né, significa que nós abrimos e visualizamos. Claro, você não consegue abrir sem visualizar. Essa daqui é nova, tem esse triângulo amarelo. Nós não abrimos. Está contando o prazo de 10 dias da lei. E quando tem essa setinha verde, dizendo que significa que nós já falamos, nós já cumprimos aquele prazo. Eu gosto muito dessa identificação visual, porque rapidamente a gente, acostumando, não precisa ficar lendo. Eu olho e já sei o que significa. Para abrir a intimação, então, repara que está tudo ali, no caso, estão todas fechadinhas, tá vendo? Eu vou clicar nesse ícone, que está marcado ali com a setinha. É através desse ícone que eu vou abrir a intimação, claro, e ao abrir eu vou visualizá-la. E vem aparece uma tela específica para isso. Ó, se você clicar, vai abrir, vai começar a contar teu prazo. Você quer fazer isso? Se disser que sim, ok? Você clica em sim e vai imediatamente abrir o quê? O teor da minha intimação. Então tá aqui. Intimação eletrônica, fica Vossa Excelência, Vossa Senhoria, intimada a determinação abaixo. É preciso haver, não pensem vocês que no andamento processual a gente vai fazer assim, vai abrir, não, tá? Você pode até ver no andamento processual que tem um despacho, mas vai aparecer essa tela dizendo que tem uma intimação e que você precisa confirmar a abertura. Exatamente para o advogado depois não poder alegar, eu não vi, eu não cliquei, foi sem querer. Não, quer fazer? Quero. Então clica aqui. Repara que imediatamente do lado, o que a gente chama de árvore dos documentos, já conta carta de intimação. O sistema do tribunal, quando ele funciona, ele é muito bom. Resposta à intimação também, olha ali. Como é que eu vou peticionar em um processo que eu recebi a intimação? Eu seleciono o processo, repara que aquele primeiro está azulzinho, tá? Eu passo o mouse nele e clico naquele ícone. Repara como é importante nós conhecermos os ícones também. Seleciona o processo, então, que você deseja peticionar. E para enviar a petição, nós temos que abrir e visualizar a intimação. Se nós não fizermos aquele passo a passo de abrir, confirmar e aparecer, em que aparece automaticamente a intimação, nós não conseguimos peticionar. Quando é o caso de resposta a uma intimação, ok? Tem que abrir primeiro, para poder peticionar depois. Nós podemos fazer também, existe no site, não sei se vocês já utilizaram, que é muito importante, um filtro de intimações. Às vezes pode não estar ali, eu falei, quero saber quantas foram. Você pode filtrar por período, por data. Repare aqui na primeira linha, período, data inicial, data final, quer dizer, nós vamos determinar qual é o período que nós queremos consultar, qual é o status, qual é o tipo de ação, ou então lá embaixo, no rodapé, por processo. Nós temos várias opções, vários filtros para a nossa pesquisa. Essa daqui, gente, é a forma de visualizar o processo eletrônico. É o que chama árvore dos documentos. Aqui nós vamos compreender a importância da nomeação dos documentos, dos anexos que foram enviados, não é verdade? Repara, se um colega escreve lá, DOC 1, DOC 2. Eu estou procurando um contrato de locação ou um recibo de julho. Se os documentos não estão nomeados, o que será eu terei que obrigatoriamente fazer? Clicar em um por um.
Se para nós, da outra parte, já é desagradável, vamos pensar no juiz. Ele já vai começar, assim, querendo te matar, né? O sentimento dele em relação a você que não soube preparar o seu ato processual não será amigável. Quem é esse advogado que até hoje... E vai fazer clicar um por um. Aí repara, você já não nomeou. E naquele momento que ele está clicando, procurando o documento que ele quer ver, tem um de cabeça para baixo. Imagina quanta energia negativa que nós receberemos. Então, poxa, tão bonitinho quando está lá tudo um documento, três, aí o sistema cai, está tudo bonitinho lá. Então, mais uma vez, repito, a importância da preparação do ato processual para a ágil localização dos documentos que estão nessa lista, que nós temos que botar um zoom bem grande, né? Que é por isso que nós estamos praticamente sem visão. Então, por exemplo, está inicial ali. Se eu cliquei na inicial, imediatamente aparece ao lado o teor dela. Por que o TJ é bom? Ele não me obriga a abrir, ele não abre uma nova tela. Ele corta a tela ao meio, eu continuo com a visualização lateral da árvore dos documentos e continuo visualizando. Eu gosto desse sistema. As páginas são numeradas, reparam ali em cima naquela bolinha. São? Nós podemos fazer referência na nossa petição conforme DOC de folhas tais. Isso é importante, porque a localização, como nós dissemos, de um documento no processo eletrônico não é muito amigável. Esse aqui que é importante. E olha ali, o protocolo também. Ninguém vai imprimir, não é mesmo? Se o processo é eletrônico, nós não vamos trabalhar com processo eletrônico com cabeça de papel, ok? Então, nós vamos salvar a petição. Ou seja, aparece em cima da petição que nós estamos visualizando, esse menu, essa régua, que nós possamos salvar o nosso documento. Infelizmente, foi uma reivindicação da OAB também, ainda não existe a possibilidade de nós baixarmos o processo que todo. É peça a peça. Esperamos que o sistema, atualmente, ele não faz isso. E vai aparecer a petição. Numa determinada petição, num processo meu, não apareceu essa tela superior. Não tinha. Eu não sei exatamente em que oportunidade foi. Aí eu tive que consultar os universitários, né, aqui da OAB. Não, doutora. Se a senhora passa o mouse, aparece no rodapé o quê? Do PDF, aqueles ícones. Então, se você não vê o salvar lá em cima, vai no rodapézinho que vai abrir esse pretinho ali embaixo, que nós vamos ver então que nós podemos, igualmente, lá em cima tem um ícone para salvar e tem um ícone também para imprimir. Isso, infelizmente, ainda não acontece. Vamos peticionar no segundo grau, então. Ato normativo 12, que todos nós saberemos de cor. Ele se relaciona às petições iniciais de feitos de competência originária da segunda instância. Recursos e reclamações apresentados diretamente em segunda instância. A 12 é aqueles atos que nós encaminhamos, não vai do primeiro grau e sobe para o segundo, ok? E o recurso de competência do STF e STJ. Eu costumo dizer que em várias oportunidades do processo eletrônico, o processo eletrônico ele rasga o CPC. Infelizmente, tem acontecido. E o CPC que está vindo aí, ao que consta, ele não serve para o processo eletrônico. É mais ou menos assim, o que é bom não é novo e o que é novo não é bom, tá? Parece que ele fala 70 vezes o termo datilográfico. E para nós, eu quero crer que isto mude.
pense conosco. Violações, tem advogado que é meio guerrilheiro também. Mas precisa mudar, porque se a lei diz, nós temos que cumprir a lei. Prazo sucessivo. O processo eletrônico não tem carga, gente. Ele está disponível, em tese, 24 horas pela internet. É preciso haver prazos sucessivos? Você está lá, clica, abre, responde. É o prazo comum a todos nós. Mas não é isso que diz em determinados casos a lei, o CPC, inclusive em relação aos litisconsortes. Mas é o que os juízes têm aplicado. Há uma necessidade de modernização, um F5 na legislação, tá? Uma atualização. Está aqui o 12. Quais são as classes processuais? Viu porque que a gente tem que saber tudo de cor? No seu prazo, no último dia, às 18 horas, realmente você precisa tomar Lexotan. Tá? Que o que tem de advogado aqui, Luiz França sabe disso. E nós, os funcionários da UAB, mesmo que sejam advogados, ele não pode ensinar advogado a advogar, certo? Doutora, eu ajudo a senhora a peticionar, não a advogar, e que infelizmente tem acontecido. Não vai acontecer com vocês, eu tenho certeza. Dados obrigatórios, número da grerge, tipo de processo, qualificação das partes, endereço, documentos de identidade e CPF. Bom, meu cliente não tem CPF, não sei o CNPJ dele. Ok. Em caso em que essa informação, são dados obrigatórios, não estiver disponíveis, quando for o caso de impossibilitar o acesso à justiça, tudo que não estiver na lei, tudo que não estiver na norma, colegas, é preliminar. Tudo que você não estiver cumprindo, preliminar. Quanto ao CPF? Informa que, pá, e a norma fala. Na primeira oportunidade processual, na primeira informação do processo, você tem que informar. Porque o juiz, os assessores, vão procurar os requisitos de admissibilidade daquele ato de acordo com a norma processual, com a norma regulamentar do processo eletrônico. Está faltando CPF, o que faz? Já indefere de plano. Então, não se esqueça, sempre em preliminar, tudo aquilo que você não estiver cumprindo, explicando o motivo pelo qual. Envio de anexos. A norma informa quais são os documentos que devem ser anexados ao processo em segundo grau. Lembra que, em segundo grau, ele já é obrigatoriamente por meio eletrônico. Nós temos que anexar os documentos obrigatórios para cada tipo de classe processual, cada tipo de recurso. Se nós, ao peticionarmos diretamente no segundo grau, temos que obrigatoriamente informar o número da grerge, por que eu tenho que digitalizar? Tem. Aceita que dói menos, digitaliza e coloca lá, tá? É necessário, sim. Anexação obrigatória. Anexo da norma do ato 12. Está tudo escrito lá. Só em caráter informativo para vocês. Se for um habeas corpus, nós temos que anexar a petição, a procuração e o ato. Se for agravo de instrumento, nós temos que anexar isto. Não se preocupem em anotar, porque está tudo no ato, está tudo no roteiro, que está no painel FIC digital que nós escrevemos para vocês, ok? Concordam que isso é uma informação que precisa estar rapidamente acessível no nosso escritório? Tem que juntar o quê? Aí vem para a OAB, não é, doutora Luciana? O que eu tenho que juntar? Doutora, lê o ato do... Ato, o que é isso? Olha, todo dia, o dia inteiro. Inicial. Vamos protocolizar uma inicial em segundo grau. Onde é que eu vou? No portal de serviços, lembra aquele nosso painel do advogado? Petição eletrônica, reparem na primeira linha, esse botão. Petição inicial eletrônica de
segunda instância. Clicamos ali. Calma que eu vou dar zoom aqui para vocês, que a gente não enxerga nada. O processo, o peticionamento eletrônico, vocês concordam que é um ato de preenchimento de um formulário? Aquilo que o serventuário fazia, hoje quem faz? Simples assim. Então, quando nós chegarmos aqui, nós temos que ter todas essas informações já ao nosso lado. Você vai esquecer um CEP? Quando voltar o sistema caiu, querido. Nós temos que ter todas essas informações ao nosso lado. DNA, tipo sanguíneo, tudo que você tiver da parte você coloca do seu lado. E entenderam porque nessa sala que eu falo, na sala da digitalização, é um local sagrado. É praticamente uma solitária. Ninguém pode entrar com telefone, não é? Nada que nos retire a atenção deste momento mágico que é o peticionamento. Isso é que demora, porque nós estamos fazendo isso online. E quanto mais tempo nós demorarmos, maior a chance do sistema dar tchau pra gente, cair. E tem hora que ele cai, que ele dorme, igual o PJN, ele está em coma profundo. Agora com um zoom para vocês. Grau de jurisdição, nós vamos escolher. Possui grege, sim ou não. Se eu não tiver grege, eu tenho que informar o quê? Não tem o menor... Isso aqui não é uma operação de complexidade zero. Tem a setinha para baixo, significa o quê? Que eu não vou poder digitar. Obrigatoriamente, eu terei que escolher uma das opções que estão ali. Selecionar uma dessas opções. Vamos embora. Tem processo de referência? Não tem. Não obrigatório para casos de HC e mandado de segurança. Esse manual do TJ que eu mostrei para vocês está muito bacana, viu? É novinho. Preenchido o número do processo, ele já não tem isso arquivado lá na memória? Automaticamente os dados se carregam, havendo um processo de referência. Prioridade, escolhe. Qual é a natureza? É cível? Vai escolher aqui. E se for criminal também. Você vai abrir se é civil ou se é criminal e vai aparecer para você selecionar a petição. Olha como o sistema é intuitivo, concordam? Ele demora bem menos que o PJE. Qual é o número da OAB do advogado que está peticionando? O que é muito legal para nós. Aqui você vai indicar, então, na verdade, os advogados serão intimados. O que é muito bom para nós é que ele, por exemplo, você botou seu número lá, vai aparecer, tá? Ele dá a oportunidade do advogado selecionar. Eu, por exemplo, tenho 2 ordens, tenho 2 inscrições, em Minas ou no Rio. Eu posso escolher. Se eu não tivesse inscrita no Rio de Janeiro, ali quando eu clico no RJ, eu posso selecionar a MG. E quantos processos eu posso advogar fora da minha seccional? Né? Se alguém conta, eu não sei, mas já tem muitas coisas que contam. O que é bom do TJ? Você de outro estado consegue peticionar, o que não ocorre em muitos outros estados, em muitos outros tribunais. Você só conseguiria acessar se você ligar para a OAB local. Qual é o problema? O tribunal não compartilha a base de dados nacional da OAB, da ENA. Compartilha apenas da seccional. Então, ele vai lá, busca automaticamente, não vê, não localiza o advogado, não deixa você entrar. Então, você tem que ligar para a OAB quando isso acontecer. Faça uma ligação para a OAB daquele estado que ele dá a entrada para vocês. São Paulo é assim. Aqui tem uma certidão de publicação que eu contei para vocês do meu processo.
Um foi de justiça, diário de justiça, o outro foi pessoalmente. Resposta, depende do cartório. Gente, eu falei antes, olha aqui. MG deseja incluir. Colocou meu número e olha lá. Eu estou advogando com, desculpa, veja lá embaixo, com o número da OAB MG. Eu estou escolhendo. Nesse caso, é interessante também que nós vermos o seguinte: quem tem 2 inscrições aqui? Nós, por exemplo, não precisamos ter o certificado digital nas 2, certo? Desde que eu respeite esse limite máximo de 5 causas. Cadastro à parte. Se você informa o processo de referência, olha aqui. Já vem automaticamente, o sistema já você já visualiza o nome. Você não clicou um número? Ele já puxa essas informações, agiliza. E você seleciona a parte pela qual você está peticionando. Aí vem, gente, repara. Olha o que eu falei para vocês, não é importante estar com tudo do nosso lado? Esqueceu o CEP, voltou, não tem mais sistema. Cadastra tudo da parte. CEP, tal, logrador, e vamos embora. Vai salvando, tá? Isso é muito importante. Como eu vou escolher meu arquivo? Aqui vocês vão combinar comigo a importância. Lembra que nós começamos avisando? Vamos nos organizar, colocar uma pasta, uma subpasta, assinado. Porque o sistema tem um tempo. Você vai escolher o arquivo que está no seu computador, não é? Mega organizado, bonitinho, numerado, nomeado. E vai clicar em carregar arquivo. Depois que você tiver carregado tudo, é que é o enviar. Você não vai enviar sem que ele esteja onde? Incorporado no sistema, ok? Para anexar mais arquivos, eu tenho vários documentos, vários anexos. 1, 2, 3, e vai carregando e repetindo essa operação. E o sistema já me avisa, já me informa que eu consegui carregar. E é claro que você vai comparando, você vai conferindo. Não foi o 2, sei lá por que motivo, como é que você vai mandar o 3? Estão vendo aqui embaixo? Guia de protocolo 2, guia de protocolo, deve ser 3. Vamos carregando, sobe e fica esperando ali embaixo se apareceu. Todos os arquivos enviados. E nós o quê? Salvamos. Esse tem sido, esse momento aqui, que tem sido o inferno astral dos advogados. Que não vai, sai. Porque nós temos o quê? Temos que assinar um termo de responsabilidade, declarando que as informações prestadas são verdadeiras e assumindo a responsabilidade por elas, ok? Clica. Se você não clicar, não marcar essa opção, você não consegue passar para o passo seguinte. Salva, tá? Desculpa. E confere esses dados. É o resumo de todas as informações que foram informadas, digitadas por mim. Confere. Que se tiver errado, tem a oportunidade de nós, veja bem, voltarmos. Se confirmar, foi. E se foi, não volta mais. Petição que vai para o sistema, ela não sai do sistema. Foi para o sistema, ela fica. Mas eu quero fazer uma emenda. Fará através de nova petição. Quando nós tivermos dúvidas sobre o processo eletrônico, vamos analogamente utilizar. Como que era em papel? Então vai poder ser. Confirmou. Aí é o nosso inferno astral. Sabe quanto tempo nós temos? Nós não, eles que dão pra gente. Aí cai.
Aí advogado dá um tiro na cabeça. Porque o sistema, aí é a hora do Lex Sotan, porque o sistema, ele não salva o que nós estamos, o quê? No PJ é salva, né? Eu vou enviando, ele vai salvando. Depois não adianta nada, porque também não consegue. Mas aqui é um problema seríssimo, porque se cai, significa que nós teremos que fazer tudo de novo outra vez. Entenderam, né? Tem que enviar. Acredita, vai mudar. É melhor do que a gente ter que sair de casa, do nosso escritório e ir ao fórum. É uma questão de trabalhar, saber trabalhar. Vai fazer as 6 horas? Vai. Então você vai ver, não vai conseguir. É o que a STJ fala, é a hora do rush da Infovia Digital. Nós e todos os 750 mil advogados do país estão peticionando naquele horário. Ou seja, colegas, tem tudo para dar errado e dá. Aceita que dói menos. E o protocolo é automático. Portanto, eu só ficarei segura de que o meu ato processual for cumprido quando? Na hora que vier o meu protocolo. Está tudo certinho, né? E que ninguém vai imprimir. Tenho certeza que nenhum... Olha lá, a outra já está tapando, assim. Eu tenho certeza que eu dei uma flechada em você, não é? Nenhum de vocês, eu tenho certeza, faz essa ficção. O processo é eletrônico e o cara imprime e tem uma pasta suspensa de papel. Hello? O processo é... Acredite, gente, o arquivo digital, ele é muito mais seguro do que o papel. Se pegar fogo, o arquivo digital estará salvo. Claro, porque nós sabemos que nós temos o chamado redundância. Nós temos um backup que roda automaticamente no nosso escritório às 17h45, não é mesmo? Não? É claro que tem que ter. E nunca um só, e nunca no mesmo lugar. Se você tem um HD externo e tiver ao lado do seu computador, se por acaso você for vítima de um furto, o cara vai levar o seu computador e o seu backup. Então o mantra é nunca um só e nunca no mesmo lugar. Nós temos nosso HD externo, nós temos um backup, um servidor físico e temos a nuvem. Não acreditem em um só, porque nuvem também dá problema e não dá problema. Então, mais de um e nós vamos ser felizes. Pois é, mas esse momento não aconteceu. Não veio o protocolo. O que eu vou pensar? Não foi. Aí, o que os advogados... Eu também faria isso. O que a gente faz? Protocola tudo de novo, gente. Aí a gente tem que ouvir do TJ, mas tem advogado que não sabe advogar, né? Eu estou com 3 petições iniciais aqui. Gente, tem outra forma. Nós vamos no nosso menu. Tem esse coisinha aqui em azul, tá vendo? Histórico. Ali, consultando o histórico, nós vamos ver se a nossa petição realmente chegou lá. Olha ali. Inicial completa, descrição, inicial completa, o personagem, o número do processo, a data do protocolo, o número da petição, porque ao transmitir a petição, cada petição tem um número, e tem uma lupa. O que significa quando nós temos a nossa disposição a lupa? Eu vou visualizar a peça, ok? E você vai lá e verifica se ela foi. Se ela realmente estiver lá, aliás, se estiver aqui, você já viu. Você viu que ela foi incorporada, mas, apesar do sistema não ter gerado o protocolo. Está errado? Claro, TJ. Mas a vida como ela é. Então, se você não vai enviar outro, sem conferir antes se... Até mesmo que você tenha o protocolo,
são procedimentos de segurança nossos, não é? Aqui, vamos lembrar, lembra quando nós comentamos que uma outra pessoa pode transmitir para você? Se o estagiário vinha do fórum, entregava a petição em papel protocolada, ele agora o que faz no portal dele? Ele olha isso aqui, salva e envia para o advogado. É a segurança que nós, advogados, teremos de que o ato processual foi efetivamente cumprido. Recursos e petições intercorrentes. Segundo grau. Está no manual. Aqui mudou. Lembra que na inicial de segundo grau estava escrito essa palavra? Aqui tem petição eletrônica protocolizar. O caminho é diferente. E vem essa telinha para nós que pede para o primeiro campo carregarmos a nossa petição, está lá em procurar, não é verdade? Aqui, procurar, tipo da petição, descrição, vou mostrar para vocês como é que funciona. Tipo de petição. Nós vamos lá e selecionamos. Petição, escolhe qual é. Qual é o tipo de petição que você está entrando. Se você selecionar essa opção de interposição de recurso, me surge essas opções. Repara que quando tinha a mesma pergunta que veio se nós estivéssemos respondendo a uma intimação, tá? Acesse o painel de intimações. Repara que então você só aceita a intimação, recebe a intimação exclusivamente através do portal de intimações. Não é para cumprir uma intimação. Deseja continuar? Claro. Clica em sim e já aí começa o preenchimento dos campos. Neste momento, o advogado esquece que ele não está com o número do processo. O que acontece? Não vai acontecer nada. Quando você voltar, já vai ter caído. Então, lembre-se que tudo está do teu lado. Quando você chegar na sala, nessa sala espiritual, tem que ter vela, né? Tem que ter bastante coisa, uma energia positiva. Rezar para os santos da internet, São Upload, Santa Banda Larga. Então, o negócio está bem concentrado. Aviso. Tem que ter grege. Não tem grege? Não. Eu aviso aqui que não tem. Tá vendo? Esse sistema é fácil. Anexo a grege. Aqui que eu comento com vocês. Se eu estou informando o número da grege, por que eu tenho que digitalizar? Tem. Petição intercorrente. Nós vamos carregar a nossa petição que está bonitinha, numerada, nomeada. Olha como é que vai ser rápido aqui. Tipo de petição, intercorrente. Lembra que o outro nós estamos falando de recurso, né? Importar documento, escolha a petição que você quer. Olha aqui. Ele é intuitivo, né? Eu não tenho que ficar pensando. Digita o número do processo aqui, na intercorrente. Né? Repara, função, destino, seu protocolo de intercorrente. Quais são? Extraordinário, especial, agravo. Está errado. Isso aí não é intercorrente. Né? Mas para o sistema é. Não questione. Vai em próximo. Sem grege. Eu vou associar aqui. Não tem grege. E vai em próximo. Vamos embora. Aí o sistema não caiu. Vamos lá. Selecione a parte que você está peticionando. Repara que a tela de peticionamento ela é a mesma para tudo. Modificando apenas o quê? Os nomes, as classes processuais, os tipos de petições que estão sendo enviados. Mas está tudo ali. Clica em escolher arquivo. Momento mágico que eu disse que tem que estar tudo pronto. Escolha o tipo de petição. Petição, ofício, exame, parecer técnicos, incidentes,
Você vai ter que necessariamente selecionar uma delas. Próximo, vamos embora. Descrição aqui. Eu botei emenda inicial. Esse campo, colegas, é livre, é de nossa escolha. O tribunal passa direto por isso. Eu vou colocar o nome que eu quiser. Então, no seu escritório, você colocou no andamento processual, né? Ali, PET-J, recibo, petição de juntada de recibo. Então, utilize esse campo, o mesmo nome que você deu no seu andamento processual. É só nosso. Anexar os documentos. Anexos são documentos. Processo eletrônico anexo no começo. O que anexo é esse? O que nós chamamos de documentos no processo físico, no processo eletrônico é anexo. Havendo anexo, repita a operação, arquivo e descrição. Numerados e... A numeração, acredite, ela facilita inclusive a gente, não é? O 2 é depois do 1. E se não tiver numerado, ai meu Deus, na ordem da argumentação, não é? Você vai começar de novo. Nunca se esqueça disso. Não havendo anexos, vamos lá, incluir que não há anexo, selecionar, não há anexos de serem enviados. Bora. Não caiu o sistema até lá. Até então. Finalizar. Me vem o quê? O resumo mesmo dos dados que eu digitei. Então, está aqui. Cartório, emenda inicial, aonde é. Eu consegui acabar o meu ato processual. Está tudo enviado, tudo deu certo. Finalizo. Só clicar em finalizar. Concorda que o sistema é amigável? E é mais rápido que o PJE. O PJE tem muito mais informação. E eu recebo um protocolo, olha que lindo. Tem um número e que ninguém vai imprimir. Salva, né, no seu computador. E eu quero visualizar o protocolo. Clicando nesse botão, vai me aparecer então o protocolo. Veja aqui embaixo, número, data da entrega, qual é o processo e quem peticionou. E nós vamos salvar também. Volto a repetir. É esse momento que a pessoa, o terceiro que peticionou, não sendo o advogado, poderá enviar para você para comprovar que a petição foi protocolizada. Parênteses. Alguma discussão no STJ, totalmente equivocada, graças a Deus parece que agora desenharam para eles entenderam, que algumas petições foram rejeitadas porque quem assinou digitalmente não era o nome do advogado que estava digitado na petição. Petição em papel. Ana Amélia, está digitado o meu nome. Quem transmitiu e assinou digitalmente foi a Luciana. Não aceita a petição. Como não? Ambas têm o que no processo? Basta que eu esteja habilitada nos autos, ou seja, que eu tenha procuração e que eu esteja cadastrada no tribunal. Não é? Parece óbvio, mas não é. Agora parece que sim. E outra coisa, tomem cuidado também, em relação à assinatura digital. Em relação à assinatura digital, já ocorreram 3 casos que nós temos conhecimento de petições que foram rejeitadas, recursos irem, porque decidiram que a petição era apócrifa. Está assinado digitalmente. Tem um caso que era um acordo, e bacana, gente, esqueci de falar, o TJ, o assinador livre, ele aceita coassinatura de petição digital, não é bacana? 2 podem assinar aquela petição, 2 advogados. Então, foi um acordo realizado em que os 2 advogados assinaram digitalmente a petição.
Despacho. Vem o acordo assinado. Aí o advogado falou para mim, doutora, eu falei, realmente vai ter que desenhar. Explica para ele o seguinte, que a sua assinatura digital não tem valor jurídico, a do excelentíssimo magistrado também não. Não é? Então, vamos conhecer, saber que a validade jurídica do documento assinado digitalmente, medida provisória 2.200. Todos nós temos que saber. Dando um zoom aqui nesse protocolo, repara ao que está escrito na resolução 12, não é? Petição encaminhada eletronicamente pode não ser apresentada automaticamente na visualização, caso exista necessidade de análise, cartorária, com posterior juntada aos autos. Mas nós podemos consultá-la onde, gente? Vamos, colegas? No histórico. Aí, consultando o histórico, a petição tendo lá, eu sei que ela chegou. Eu não vou peticionar de novo, ok? Aí está lá, 6 megabytes encaminhadas em um único documento. Não use documento com 6 megas que você vai ficar, ó, aquele loading de 300 segundos, você não vai conseguir mandar nunca. Então, nós vamos, lembra, novamente, em histórico. Repara, eu posso consultar o período que eles estão me mostrando. E cheguei lá. Procedimento idêntico ao recurso originário da segunda instância, não foi? Ou seja, essas funcionalidades, elas também estão disponibilizadas nessa questão da intercorrente também. Eletrônica de juizado especial e vara civil. É um pouquinho mais acima. Vamos recordar. Inicial de segundo grau. Não está escrito inicial de segundo grau? Agora, quando nós vamos distribuir no juizado especial e vara civil, olha como é que nós temos. Concorda que aqui é igual? As telas são idênticas. O que vai mudar são as opções que nós temos que selecionar para tipo de petição, órgão, documentos, é tudo igual. Seleciona o tipo de petição, olha aqui. Petição, ofício, laudo. Eu acho que cada um de nós tem que fazer um test drive nesse sistema. Sabadão como esse que a gente vai ter aí, que não vai ter sol, né? Você está cadastrado, você já fez tudo. Vai dar uma sapeada, vai dar faz um test drive. Claro que você não vai chegar no finalizar, ok? Mas você vai carregar, você já vai ter... Você sozinho passa seu arquivo PDF, assina digitalmente, faz a pastinha bonitinha. Cada um de nós tem que ter uma intimidade com o sistema e com tratá-lo bem, né, para que tudo dê certo. Quando chegar no primeiro momento da petição inicial, tem advogado que fica emocionado. Gente, eu consegui. É lindo. A gente vê esses momentos fofos várias vezes aqui na nossa central de peticionamento. Doutor, olha como é que eu tô. Olha a minha mão. Nossa, a mão do cara tá gelada. Mas que foi, doutor? Eu consegui. Viu? Como diz a Luciana, o nome da nossa oficina de informática básica é Obama, né? Yes, we can. Eu consegui peticionar, eu consegui quebrar. Mas é mais ou menos assim. É uma experiência linda. Mais uma vez, olha o que nós encontramos. Um formulário eletrônico. Que claro que nós tenhamos tudo do nosso lado. Eu vou mostrar aqui. Nós vamos peticionar separadamente, preencher separadamente autor e réu. Gente, dá para passar batido, não tá? Bora. Endereço, verificar o CEP, se tiver melhor ainda. Dados complementares, é casado, qual é a profissão, de onde ele é. Olha aqui. Se você não pediu para o cara, não tiver com as... Aí, nesse momento, você fala, ai, meu Deus, precisava da filiação, eu não tenho. Aí você corre para a pasta, então, abre a sua pasta digital e vai procurar a cópia do documento de identidade,
que se não tiver sido bem digitalizado, estará ilegível. Aí mesmo você não vai conseguir peticionar. Isso é muito importante, a preparação. Idem, colegas, partes cadastradas separadamente. Vai aparecer uma dessas telas para o autor e depois para o réu. Salva e vai embora. Reparem, todos os meus dados preenchidos, gente. Façam test drive. Repara que coisa legal aqui. Nós cadastramos os advogados do autor. Tá vendo aqui? Número da OAB. Naquele momento que eu mostrei para vocês quem é o advogado, nós vamos colocar todos os advogados do nosso escritório, separando depois, requerendo expressamente aqueles que estão, que você só quer aqueles que você quer, apenas aqueles que recebam a intimação. Tudo prontinho, salvo. Então, se quiser, tiver coisa errada, você limpa. Que momento é esse? É o que você reza para Santa Banda Larga, tá? É aquele do loading. Tá? Confirma e vai embora. Vem o seu recibo. E que se não vier, o que nós vamos fazer? Histórico e consulta. Pelo amor de Deus, eu quero ter orgulho da nossa classe, da minha classe. Não quero ouvir mais TJ falando, não sei por que adianta. Tem advogado que peticiona 3 vezes. Não, advogado que fez curso de capacitação na OAB não faz isso, não. Na época do IDOC, gente, eu ouvi isso várias vezes. E o pior que foi verdade. Eu falei, não acredito. Aí a menina da recepção, lembra do IDOC que a gente transmite e imprime? Da Justiça Trabalhista? Eu vi 6 petições de advogado. Falei, esse não tem jeito. Puxe. Criei uma nova ação. Peticionei, eu vou incluir no push. O push não é intuitivo. Tem bola de cristal para saber que eu sou advogado, eu quero receber o push. Existe o push do processo eletrônico. Mas eu tenho que de cadastrar. Eu consulto, eu excluo, envio a lista completa. Eu uso, às vezes, muito o push. Tinha um processo meu em segredo de justiça que estava em segredo para mim também, tá? Eu não consegui achar ele de jeito nenhum. Foi uma relação complicada com ele. E para não ter o número do processo, no fim eu até anotei o número do processo. Eu só conseguia chegar nele através do push. Porque eu ia onde? Consultar. E eu só consultava e não acontecia nada, que nem eu conseguia entrar lá. Mas deu certo. Como é que você visualiza essa publicação no DJE também? Olha aqui. Existe, no meu painel tem o quê? O quadradinho, minhas publicações, as publicações no DJE. Reparem que o sistema do TJ, ele não é mais fácil, colegas. Concordam? Tô vendo, vocês não estou vendo a carinha de vocês boa. Acredita que podia ser pior, tá? Podia ser PJE. Que esse tempo de preenchimento, né, ele é muito maior. Se ele é muito maior, as chances de cair são 1000 vezes maior também. Né? Então, eu acho que esse sistema do TJ, o que nós questionamos é a estabilidade. Ele precisa estar estável. E vamos também trabalhar, como eu falei para vocês, nessa questão das 4 horas, que é impossível aceitarmos esse prazo, tendo em vista que nós não somos só advogados de um processo só. Não é? Nós temos que fazer outras coisas, atender cliente, ir ao fórum, fazer audiências. Então, esse que é o problema. Se você estando aqui, visualizar as publicações, você vai clicar aqui no play. E você vai acessar diretamente o quê? A publicação no DJE. É muito importante, nós temos feito essa reivindicação que as intimações sejam feitas pelo portal, tá certo? Agora, as decisões, as publicações sejam feitas através do DJE.
Porque é a transparência, né? A publicidade. Está acontecendo no PJE Parentes agora, é isso. Não publicava nada do DJE. Aonde estão as decisões de, até então, no PJE? Na nuvem. Está em algum lugar que ninguém sabe onde é. Não foi publicado. Como é que você entra com recursos de revista e comprova a divergência jurisprudencial? Não comprova. Então, depois que eles perceberam isso, vai voltar só em novembro, viu? A publicação no DJE. Entenderam a necessidade da publicidade dos atos? Até porque, se tiver ali, você consegue também consultar aquela petição, aquela decisão, tá? Como vocês viram, o sistema não é difícil, é? Não, não é. Se tudo der certo, então, é o mundo perfeito, né? Eu quero chegar um dia, como a gente já sabe que um advogado.com, ele tem muita vantagem. Eu posso estar viajando, eu sou um advogado.com, eu viajei com o meu equipamento eletrônico, está com todos os programas instalados, viajei com o meu token, né? Estou cadastrado em todos os tribunais. Aí recebo um telefonema, porque eu estou com o meu smartphone em home, né? Recebo um telefonema de um cliente que quer que eu pegue uma determinada causa. Desde que eu tenha acesso à internet, eu vou para o business center do hotel, conecto com o meu equipamento. O que você acha que o equipamento do hotel, qualquer outro que não for nosso, vai ter? Haverá programas de processo eletrônico instalados? Né? Você está com tudo certo, pluga o seu notebook, dá uma sapeada no processo, né? Você aceita a demanda, aceita a causa, passa para o seu colega fazer, abre um champanhe e continua nas suas férias. Então, veja bem, nós temos uma vantagem muito grande, porque o mantra da OAB-RJ é esse: o advogado que não for .com será um ponto morto. Ele fará qualquer outra coisa, menos advogar. Ele vai pescar, ele vai vender água de coco na praia, mas advogar não irá mais. Infelizmente, eu acho que até felizmente. Concorda que nós passamos por esse rito de passagem da máquina de escrever para o computador? É uma ponte que nós temos que passar. Eu quero que chegue um dia que acontecerá conosco, que nós vamos rir disso tudo. Infelizmente, demora um pouco. Mas, para chegarmos como hoje, uma geração Y encara uma máquina de escrever. Eu adoro essa marca aqui. Quer dizer, eles nunca tinham visto uma máquina de escrever, né? Eu espero que eu tenha passado para vocês tenha tocado o coração de cada um, dizendo que é possível, né? Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, conta com a OAB, não sabe fazer PDF, vai lá para a nossa oficina de informática básica, vamos nos capacitar, que a nossa vida vai ser bem melhor. Obrigada, fique com Deus, um abraço aos nossos colegas de internet.